Está começando Plenitude, um podcast do Gresg, apresentado por Aline Queiroz, Marco Aurélio Carvalho e Mariane Martins, baseado no livro Plenitude, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Bons estudos! Olá pessoal, vamos para mais um encontro do livro Plenitude e dessa vez a gente vai falar sobre terapia desobsessiva. Sabia que a Joana chega a falar que é a chaga moral do espírito, a obsessão, e ela tem uma generalização muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Torna-se periodicamente uma virose de contágio célere. Olha o que ela fala. Em face das circunstâncias que exige como decorrência do processo evolutivo de nós, de todas as criaturas encarnadas aqui no planeta Terra. Se a gente for pegar lá na Antiguidade Oriental, lá nos primórdios, né, e depois lá durante a Idade Média, a gente pode dizer que ela apresenta uma característica epidêmica e varria os povos diante de tamanha manifestação de obsessões que aconteciam nessa época. E aí o que acontecia? Confundia-se muito as obsessões, né, com loucura, como se fossem loucuras de diversos aspectos, né, desafiando todos os estudiosos da época, porque eram comportamentos muito agressivos e diferentes do que se pode imaginar. Então tentava se catalogar e entender aquela atitude diante de tantas manifestações excêntricas naquele momento. Ela ainda diz que em certas ocasiões eram manifestações sutis e que depois assumiam proporções inesperadas, né, levando a extremos lamentáveis. E é muito triste observar, inclusive, que a humanidade começou a encarar isso como um castigo divino, né? E aí, a partir disso, usava-se métodos de combate não menos cruéis, né? Tentando combater essas situações, enfrentar isso de forma completamente limitada e equivocada. Um detalhe muito importante para a gente salientar é que a obsessão ela pode influenciar maleficamente também a organização física, né, produzindo patologias complexas, o que faz, inclusive, que todo o quadro se agrave, porque a gente vai entender que isso não afeta só o espírito, mas também o corpo físico que aquele espírito está ali habitando no momento. Uma informação interessante que a Joana destaca é que Allan Kardec foi o primeiro investigador a penetrar essas causas, né, a tentar entender. E foi ele quem apresentou terapias compatíveis para tentar amenizar, e não só amenizar, mas também erradicar essas obsessões completamente. Importante também destacar que antes dele, Jesus diversas vezes, né, enfrentou e atendeu obsessores. Afinal de contas, Jesus tinha um remédio poderoso, que era o quê? O amor. O amor, a forma que ele se entregava diante desses casos e muitas vezes foram simplesmente erradicados em função desse sentimento que ele transmitia. Uma frase que eu achei, né, de muita importância e é muito interessante quando a Joana destaca falando que a obsessão tem as suas raízes fixadas nos antecedentes morais de ambos envolvidos. Por isso, inclusive, ela fala que egoístas e irrefletidos não mediram as consequências dos seus atos. E o fato que a gente sabe, principalmente quando a gente trabalha na mesa mediúnica, o quanto que essas criaturas ficam entrelaçadas por várias encarnações, não conseguindo um despreendimento, porque existe ali um sentimento, muitas vezes, né, até Joana chama os gemas do ódio, fazendo com que essas criaturas se sintam cada vez mais infelizes. Importante também destacar que ao longo dos séculos esses sofrimentos se arrastam e o fato é que muitas vezes um passa de vítima a algoz, depois algoz para vítima e assim sucessivamente vão trocando de papéis
E esse ódio se arrasta por séculos e séculos, colocando-os ainda ligados, e só no momento que um deles resolve olhar de forma diferente para isso, colocando e se abrindo para um sentimento muito maior, se conectando com a divindade, se conectando com Jesus, é que esse processo vai se modificando lentamente a partir da escolha de cada um. E isso é traduzido numa frase que Joana fala nesse capítulo, quando ela descreve o seguinte: abre as portas à esperança e esclarece quanto às sagradas finalidades da vida, proporcionando o perdão que suaviza as dores produzidas pelas ulcerações do ódio. E é também importante destacar que ela fala, inclusive, das obsessões entre os encarnados, porque muitas vezes a gente acha que esse processo acontece apenas entre encarnado e desencarnado, e não necessariamente. Por isso, inclusive, ela diz dessas obsessões entre os encarnados que, graças aos abusos do sentimento que os levam à vampirização psíquica, gerando distúrbios demorados. Então, a pessoa fica nesse processo e essa situação ela acontece de encarnado para encarnado, ou seja, a gente tem aqui instalado um processo de obsessão entre encarnados. E como a gente falou no início da nossa conversa, o nosso corpo físico pode sentir os efeitos dessa obsessão. Tanto é que Joana fala que nos processos que afetam o organismo físico, além do recurso espiritual liberativo, é conveniente a terapia médica correspondente para o reaparelhamento orgânico. E é claro que a gente não pode deixar de falar que é preciso uma mudança no comportamento mental e espiritual também. Inclusive, ela fala que a partir daí a gente pode aplicar as técnicas referidas no capítulo da autocura, né, que a gente já trabalhou. E para fechar esse capítulo, eu vou resumir numa frase que Joana dispõe aqui, dizendo o seguinte: dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor. Eis aí o que consiste a terapia desobsessiva. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande beijo.